Olá, eu sou o professor Carlos Victor e sejam muito bem-vindos para esta aula de Física. Nela abordaremos o tema de movimento uniforme, certo? Primeiramente, definindo o que ele é aquele que a velocidade escalar instantânea é constante, certo? E, e diferente de zero, ou seja, essa velocidade escalar instantânea é aquela em que olhamos, certo, o velocímetro. Naquele momento em que olhamos, o valor que mostra no velocímetro é a nossa velocidade escalar instantânea. Ela deve ser constante, ou seja, sempre que olharmos, ela deverá ser a mesma. Se for 50 km por hora, tem que ser 50 km por hora durante todo o movimento. E o diferente de zero, por conta que se for zero, não há movimento. Portanto, o movimento ele não tem como ser uniforme, pois nenhum movimento irá haver. E de modo que o móvel sofre iguais variações de espaço, ou seja, percorre sempre o mesmo tanto de espaço em intervalos iguais de tempo. Ou seja, se ele percorrer 10 metros numa velocidade x, ele deve percorrer mais 10 metros na mesma velocidade, certo? Vamos compreender um pouco melhor. Vamos imaginar esse carro, ele numa pista, e ele está sobre o quilômetro zero, compreendido? E ele vai até o quilômetro 150. Vamos analisar de 50 em 50 quilômetros, formando assim até os 150 quilômetros. Vamos dividir essa distância em 3, certo? 3 pedaços de 50 quilômetros, certo? Do 0 ao 50, do 50 ao 100 e do 100 ao 150. Do 0 ao 50, ele percorreu esse 50 quilômetros em 30 minutos, ou seja, meia hora, 0,5 horas. E para ser um movimento uniforme, ele vai ter que percorrer os outros 50 km e os últimos 50 km no mesmo instante de tempo, 0,5 horas. Quando olhamos isto, vemos que ele vai percorrer trechos de tamanhos iguais no mesmo tempo. E esse é um movimento uniforme. A velocidade escalar podemos calculá-la também. Por quê? O que é a velocidade? Ela é a variação do espaço sobre a variação do tempo. Nesse primeiro trecho, nesse aqui, certo? Ele percorreu com a variação do espaço 50, com a variação do tempo 0,5. 50 dividido por 0,5 é 100, 100 km por hora. Portanto, a velocidade escalar instantânea nesse primeiro trecho, certo? É 100 km por hora. No segundo trecho será a mesma coisa, certo? E no terceiro trecho também. Portanto, a sua velocidade escalar instantânea ela foi constante, de fato, certo? Então, foi constante igual a 100 km por hora. Como essa velocidade ela se manteve durante todo o trajeto, durante todo o movimento, podemos falar que o movimento que esse carro realizou é um movimento uniforme, certo? Pois a velocidade ela foi constante. Vamos ver essa representação gráfica para podermos compreender. Ela pode dizer de dois casos, certo? Temos quando a velocidade ela é positiva, que é o seguinte: todo movimento ele tem um lado positivo e um lado negativo. Por exemplo, nesse caso aqui, para a direita é a orientação do sistema, certo? Portanto, tudo que for para a direita será positivo. A gente vê que o carro ele está se movendo para a direita, por isso que a velocidade nesse caso é positiva. Então, como a velocidade ela vai ser constante, ela será uma linha reta sempre constante. Está aqui. Uma linha reta aqui sempre constante. Positiva, então, está aqui o zero. Tudo que está acima de zero é positivo, certo? Portanto, a velocidade ela tem que estar acima do zero.
pois é uma velocidade positiva. E temos o caso da velocidade negativa. Repare que a seta está apontando para a direita, mas o carro está indo para a esquerda. Por isso que a velocidade desse carro ela é negativa, certo? Então, repare o seguinte, que agora está aqui o ponto zero, certo? A velocidade zero. Tudo que está acima será positivo, só que a velocidade nesse caso ela é negativa, então tem que estar embaixo. Por isso que ela está aqui. E a linha reta por conta que a velocidade ela é constante. Compreendido? Temos o caso em que a velocidade é positiva. O gráfico fica dessa forma. Uma linha reta na parte superior do gráfico. E quando a velocidade é negativa, é uma linha reta na parte inferior do gráfico. E temos outro gráfico que pode aparecer, só que ele não entra no movimento uniforme, que é de quando está em repouso. Porque a velocidade ela vai ser constante, só que inconstante igual a zero. Portanto, não haverá movimento, certo? Então, a linha do gráfico ela vai ser bem em cima do zero aqui, ó, certo? Compreendido? Ou seja, aqui não há movimento, pois o carro está em repouso. Mas é interessante olharmos o gráfico, certo? Então, vamos a um exemplo. Um carro ele percorre um trajeto de 100 km, certo? Em 1 hora e 15 minutos. Esses 15 minutos podemos convertê-lo para a hora como 0,25. Então o carro ele percorreu 100 km em 1,25 horas, certo? Sabendo que o carro teve um movimento uniforme, é incorreto afirmar que ele quer saber o que é incorreto. Vamos lá. O carro ele vai percorrer 100 km em 1,25 horas. Letra A. O carro percorreu esse trajeto a uma velocidade de 80 km por hora. Vamos ver. Vamos calcular a sua velocidade aqui no trajeto. Que é a velocidade, variação do espaço pela variação do tempo. O espaço é 100 km e o tempo 1,25. Portanto, é 100 dividido por 1,25, certo? E essa divisão dará igual a 80 km por hora. Então, letra A correta. Mas estamos procurando a alternativa incorreta. Vamos para a próxima. O carro percorreu 20 km em 15 minutos. Vamos lá. Vamos dividir aqui logo. E vai percorrer esse trecho aqui. Queremos saber, né? Ele vai percorrer isso aqui em 15 minutos. Como o movimento ele é uniforme, certo? Então, a velocidade que ele vai percorrer isso aqui será a 80 km por hora, certo? Então vamos fazer o seguinte. Vamos testar. A gente sabe que nesse percurso, como ele tem um movimento uniforme, ele foi o percurso todo de 80 km por hora. Vamos ver qual a distância que vai percorrer em 15 minutos e na 80 km por hora. Então ficará 80, que é a velocidade, é igual à variação do espaço. Vamos tentar confirmar se é igual a 20 km, dividido pela variação do tempo, que é 15 minutos, convertendo para horas, igual a 0,25 horas, certo? Compreendido isso, né? Então vamos pegar aqui o 0,25, que está dividindo, jogar para o outro lado multiplicando. E assim isolando apenas o ΔS de um lado. Então ficaremos que ΔS é igual a 80 vezes 0,25. E essa multiplicação é equivalente a 20 km. Então está correto. Ele percorreu esses 20 km em 15 minutos. Compreendido? Letra C. A velocidade do carro se alterou ao longo do percurso? Aqui já está para eliminarmos de cara, por conta de uma coisa. Movimento uniforme. Ele manterá a sua velocidade constante durante todo o percurso. Não irá se alterar em momento algum, certo?
E letra D. A velocidade do carro manteve-se constante ao longo do percurso. Correto. Então, como ele quer a incorreta, marcamos aqui, certo? A letra C. É incorreta. Então, pessoal, esta foi a aula de hoje. Teremos uma continuação na próxima aula. Muito obrigado pela atenção. Fique com Deus e até a próxima.